Neste terceiro exercício, vamos localizar na reta numérica as raízes, os radicais aqui. Não se esqueça, dá para fazer usando aproximações, mas a estratégia que eu vou utilizar está relacionado com encontrar quadrados perfeitos que são menores e maiores consecutivamente do que esses valores do radicando aí. Então observe, o 13 ele está entre dois quadrados perfeitos. Lembrando que os quadrados perfeitos são os números que têm raiz quadrada exata. Basta que você vá fazendo 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4 e assim por diante. Então nós encontramos o 13 entre dois quadrados perfeitos que são o 9 e o 16. Agora, para que a gente encontre a raiz de 13, nós vamos considerar a raiz quadrada do 9 e a raiz quadrada do 16. E eis que encontramos uma boa estimativa. A raiz de 13 está entre 3 e 4. Afinal de contas, raiz de 9 é 3 e raiz de 16 é 4. E esses quadrados perfeitos, eles são os números inteiros que nós usamos para graduar a reta numérica, Então nós temos 3, 4, raiz de 13. Fazendo uma estimativa não tão precisa, a gente vai observar que o 13 ele está mais próximo do 16 do que do 9. Então, se eu fosse escolher um número decimal, eu escolheria 3,5, 3,6, Mas não é necessário, porque para representar na reta numérica, eu vou colocar entre 3 e 4. Opa, não posso me esquecer aqui do número negativo. Então, nós vamos pegar, ao invés de 3 e 4, e colocar a raiz de 13 aqui, nós vamos colocar entre menos 3 e menos 4. Então a raiz de 13 negativa, então menos raiz de 13 está entre menos 3 e menos 4. Esse é o resultado. Tudo bem? Vamos para o item B. No item B, nós temos então 2 raiz quadrada de 5. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse 2 dentro da raiz. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos usar uma propriedade que é, digamos, o processo inverso do que nós utilizamos no exercício número 2. Lembrando que se esse 2 está fora, é porque em algum momento o expoente do 2 empatou com o índice da raiz, que também é 2. Então, na verdade, esse 2 que está livre, leve, solto, fora da raiz, na verdade ele veio daqui, de 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Eu exibi esse 2 aqui só para mostrar que é o mesmo. Agora, eu vou fazer o processo inverso daquela quebra que a gente havia feito. Então, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 5. E eis que posso escrever 4 vezes 5. E aí raiz de 20. Mas utilizar, digamos, as propriedades dos radicais nem sempre é muito bom, porque isso confunde. Então pense assim, se você quiser colocar o fator que está fora da raiz dentro da raiz, ele vai entrar com o expoente igual ao índice. Olha que beleza! Então você vai colocar o 2 junto com o 5 aqui, para o 5 não se sentir triste sozinho. Então, coloque o 2, só que o 2 vai receber como expoente o mesmo índice. No caso aqui, o índice 2, o expoente fica 2 também. Agora, fazendo a continha, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 5, 20. Muito bom. Chegamos num radical aqui legal para trabalhar. Olha, radical legal. Chegamos na raiz de 20. Este 20 está entre dois quadrados perfeitos. Concorda? Nós já temos aqui o 16, que foi usado na parte de cima lá. Então o 20 está entre dois quadrados perfeitos. 16 e 25. Agora, fazendo a raiz quadrada do 20,
eu também faço a raiz quadrada dos extremos e obtenho os dois inteiros para ter uma aproximação muito boa aqui. Então o 16 e o 25, eles são respectivamente 4 e 5. E agora o 20, ele está um pouco mais próximo do 16. Então eu posso chutar aqui, se eu fosse escolher uma estimativa, 4,4, né, até 4,5, assim aproximando. Mas não é necessário, porque para localizar na reta numérica, basta que eu faça aqui, ó, a representação do raiz de 20 entre o 4 e o 5. Lembrando que o 2 raiz de 5 é mais interessante você trabalhar com a raiz de 20, para não ter que ficar utilizando aproximações da raiz de 5, né, e fazer algumas continhas aí com decimais. Nesse caso, raiz de 20 entre 4 e 5. E aí, tudo bem?